Pergunta. Meu corpo e minha mente parecem ser constituídos de anseios profundamente arraigados e medos conscientes e inconscientes. Eu observo a mente, mas frequentemente é como se estes medos básicos me dominassem. O que devo fazer? Krishnamurti. Senhor, vamos descobrir o que entendemos por medo. O que é o medo? O medo só existe em relação a algo. Não é algo que existe por si mesmo. Ele só existe em relação a alguma coisa. Com o que você pode dizer de mim, com o que o público pode pensar de mim, com a perda de um emprego, em ter segurança na minha velhice, ou o medo da morte da mãe ou do pai, ou sabe Deus de que mais. É o medo de alguma coisa. Ora, como eu me liberto do medo? A disciplina de qualquer espécie dissipará o medo. Disciplina é resistência. É o cultivo de resistência para aprender. Isso libertará a mente do medo? Ou a manterá apenas afastada dele? Como construir um muro, mas do outro lado do muro, mas do outro lado o medo permanecer ali. Obviamente, o medo não pode ser desfeito pela resistência, pelo cultivo da coragem, porque a própria natureza da coragem é o oposto do medo. E quando a mente está presa no medo e na coragem, não existe solução. Mas o cultivo da resistência, assim não há superação do medo através do cultivo da coragem. Como me livrar do medo? Por favor, acompanhem isto, senhores. Este é o nosso problema, seu e meu, de cada ser humano que deseja libertar-se do medo, porque se eu posso me libertar do medo, então o eu, o ego, que está criando tantos malefícios e tantas desgraças no mundo, pode desaparecer. Não é o ego, na sua própria natureza, a causa do medo? Porque eu quero estar seguro. Se não estou economicamente seguro, quero estar seguro politicamente, socialmente, na reputação, na vida futura. Quero a segurança de Deus que bata nas minhas costas e diga: você terá uma melhor oportunidade na próxima vida. Quero que alguém me diga, me encoraje, que me abrigue, que me dê refúgio. Assim, enquanto estou buscando segurança de algum modo, deve existir o medo, do qual todos os meus anseios básicos brotam. Assim, se eu puder compreender o que é o medo, talvez possa haver a possibilidade de libertação dessa constante escolha. Como vou compreender o que é o medo? Como vou disciplinar sem resistir, sem fugir dele, sem criar outras ilusões, outros problemas, outros sistemas de gurus, de filósofos? Realmente encará-lo, compreendê-lo, livrar-me dele e ir além. Só posso compreender o medo quando não estou fugindo dele, quando não estou resistindo a ele. Desse modo, temos que descobrir o que é esta entidade que está resistindo. Quem é o eu que está resistindo ao medo? Entendem, senhores? Ou seja, estou com medo. Estou com medo do que o público possa dizer de mim, porque quero ser uma pessoa muito respeitável. Quero ser bem-sucedido no mundo. Quero ter uma reputação, posição, autoridade. Assim, uma parte de mim está perseguindo isso e, interiormente, sei que qualquer coisa que eu faça conduzirá à frustração. Que o que desejar fazer me bloqueará. Desse modo, existem dois processos operando em mim. Um, a entidade que quer alcançar um resultado, tornar-se respeitável, tornar-se bem-sucedida. E o outro, a entidade que está sempre com medo que eu não possa atingir o objetivo. Assim, existem dois processos operando em mim mesmo. Dois desejos, dois propósitos. Um diz, quero ser feliz. E o outro que sabe que pode não haver felicidade no mundo. Quero ser rico e ao mesmo tempo vejo milhões de pessoas pobres. Todavia, a minha ambição é ser rico. Enquanto o desejo por segurança estiver à frente, me impulsionar, não há libertação. Ao mesmo tempo que existe em mim compaixão, amor, sensibilidade, há uma batalha que se segue infindavelmente e essa batalha se projeta, torna-se antissocial e assim sucessivamente.
Assim, o que é que eu faço? Como ficar livre desta batalha? Deste conflito interior? Se eu puder observar um processo único e não cultivar o processo dual, então existe a possibilidade de lidar com ele. Isto é, se posso observar o medo em si mesmo e não cultivar a virtude, não cultivar a coragem, então posso lidar com o medo. Ou seja, se conheço o que é e não o que deveria ser, então posso lidar com o que é. A maioria de nós não sabe o que é, pois estamos preocupados com o que deveria ser. Este deveria ser cria a dualidade. O que é nunca cria. O que deveria ser produz o conflito, a dualidade. Então, posso observar o que é sem o conflito do oposto. Posso observar o que é sem qualquer resistência. Porque a própria resistência cria o oposto. Não é isso? Isto é, quando estou com medo, posso olhá-lo sem criar resistência? Porque no momento que crio resistência contra ele, eu já produzo outro conflito. Posso ver o que é sem qualquer resistência? Se posso fazer isso, então posso começar a lidar com o medo. Ora, o que é o medo? O medo é uma palavra, uma ideia, um pensamento ou uma realidade? O medo nasce por causa da palavra medo ou esse medo é independente da palavra? Por favor, Senhor, pense profundamente sobre isso comigo. Não desanime. Não deixe sua mente se evadir. Porque, se você está realmente interessado no problema do medo, o que de facto está, e todo o ser humano está, o medo da morte, o medo que seu avô ou sua avó morra, uma vez que você está oprimido por essa escuridão extraordinária, não deveria entrar no problema e não apenas colocá-lo de lado. Se examinarmos este problema cuidadosamente, veremos que quando criamos uma resistência contra o medo, em qualquer de suas formas, fugindo dele, construindo barreiras contra ele, como cultivar a coragem e assim por diante, essa própria resistência gera conflito, que é o conflito dos opostos. E através do conflito dos opostos, nós nunca alcançaremos uma compreensão. A ideia de que o conflito entre a tese e a antitese produzirá uma síntese não é verdadeira. O que gera compreensão é compreender o fato de o que é e não pela criação do oposto. Assim posso encarar o medo, olhá-lo sem resistir, sem fugir dele. Ora, o que é esta entidade que está olhando o medo? Quando digo que estou com medo, o que é o eu? E o que é o medo? São eles dois estados diferentes? Dois processos diferentes? Sou diferente do medo que o eu sente? Se sou diferente do medo, então posso operar sobre ele. Posso mudá-lo, resistir-lhe, afastá-lo. Mas se não sou diferente do medo, então não existe uma ação totalmente diferente? Isso é um pouco abstrato ou muito difícil para vocês, senhores? Por favor, vamos examinar isso. Escutem isso. Apenas escutem. Não se preocupem em argumentar, porque pelo escutar, sem levantar argumentos, pelo simples escutar, vocês podem compreender o que eu estou falando. Enquanto estou resistindo ao medo, não estou livre dele. Mas somente existe mais conflito e mais sofrimento. Quando não resisto, existe só o medo. Então, é o medo diferente do observador do eu que diz: eu estou com medo. O que é este eu que diz: eu estou com medo? O eu não é constituído desse sentimento que chamo de medo. Não é o eu o sentimento do medo? Se não existisse o sentimento do medo, não haveria eu. Desse modo, o eu e o medo são uma coisa só. Não há eu separado do medo. Portanto, o medo sou eu. Ou seja, existe somente o medo. Agora, existe a
indagação. É o medo simplesmente a palavra? É a palavra medo, a ideia, o símbolo, o estado. Isso é criado pela mente, independentemente do fato? Por favor, atentem. O medo sou eu. Não há um eu independente, separado. O homem, o eu, diz: eu sou ganancioso. A autoridade é o eu. A qualidade não é diferente do eu. Desse modo, enquanto o eu disser eu devo ser livre da ganância, está fazendo um esforço, está lutando. Mas esse próprio eu ainda é ganancioso porque deseja ser não ganancioso. Similarmente, quando o eu diz eu preciso libertar-me do medo, está cultivando uma resistência, assim há conflito, e ele nunca está livre do medo. Por conseguinte, apenas liberto-me do medo quando reconheço o fato. Quando existe uma compreensão do fato do que o medo sou eu. O que eu não pode fazer nada em relação ao medo. Por favor, vejam o eu que diz: eu estou com medo. Devo fazer alguma coisa em relação ao medo. Enquanto ele estiver atuando sobre o medo, apenas cria resistência e, portanto, aumenta ainda mais o conflito. Mas quando reconheço que o medo sou eu, então não há a ação do eu e só então pode estar livre do medo. Observem, estamos tão acostumados a fazer alguma coisa com relação ao medo, com relação a um impulso, com relação ao impulso sexual, que sempre agimos sobre o impulso como se ele fosse independente do eu. Assim, enquanto estivermos tratando o desejo como algo independente do eu, deve haver conflito. Não existe desejo sem eu. Eu sou o desejo. As duas coisas não estão separadas. Por favor, vejam isto. É uma experiência extraordinária quando existe esse sentimento de que o medo sou eu, a ganância sou eu, que não estão separados dele. Não há pensamento sem pensador. Desde que existe o pensamento, existe o pensador. O pensador não está separado do pensamento, mas o pensamento cria o pensador e o separa. Porque o pensamento está incessantemente buscando permanência e dessa maneira cria o eu como uma entidade permanente. O eu que controla o pensamento. Mas sem o pensamento não existe eu. Quando vocês não pensam, quando vocês não reconhecem, quando vocês não distinguem, existe o eu. Existe essa entidade. O próprio processo de pensar cria o eu. Então o eu opera sobre o pensamento. Assim a luta persegue indefinidamente. Se existe a intenção de ficar completamente livre do medo, então deve haver o reconhecimento da verdade, que o medo sou eu, que não existe medo separado do eu. Esse é o fato. Quando estamos frente a frente com o fato, então existe a ação. Uma ação que não é gerada pela mente consciente, uma ação que é a verdade não da escolha, não da resistência. Só então existe a possibilidade de libertar a mente de qualquer tipo de medo.